tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse que é o movimento, esse que é um programa do Movimento Sindical de Petrópolis através da reunião de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, cheião de gente. E a gente vai falar sobre um tema que está na crista da onda, que está todo mundo muito a favor, ou tem uma galera que também está meio contra, porque fica reclamando do trânsito, fica reclamando de umas coisas pequenas, mas não sabe que essa galera aqui perdeu muito dinheiro em pouco tempo, porque rolou umas coisas meio estranhas e a gente vai descobrir e entender por quê. Afinal de contas, o pessoal da educação está em greve. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. De volta rapidinho, vamos começar, porque é muita gente para falar, é muita coisa para conversar. Vou apresentar os nossos entrevistados, de lá para cá. Professor Frederico Fadini, do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, mas que está aqui hoje para dizer que quem trabalha na rede particular também está junto com quem trabalha na rede pública, não é isso? Exatamente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E dizer o seguinte, não existe professor de escola particular e professor de escola pública, existe professor. E as condições a que somos submetidos obriga o professor a ter uma jornada, tanto em escolas públicas como em escolas privadas também. Exatamente. Daniel Ilesco, Lívia Miranda, que são professores, e o Anderson Correia, que é zelador, até mesmo para a gente falar que não é só o professor que está de greve. Vamos começar do básico, gente? Aí a gente vai dividindo esse bate-papo para fazer o nosso telespectador entender essa coisa com um outro olhar. Afinal de contas, desde quando que surgiu o grande problema que culminou na greve? Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson. A gente entrou em estado de greve justamente para mostrar para o governo a nossa contrariedade com as arbitrariedades que ele vinha fazendo em retirar direitos nossos, congelar o PCCS, não dá o aumento. Nós estamos há 3 anos sem aumento. Então, a gente entrou em estado de greve para tentar uma negociação com o governo. E, nesse estado de greve, a gente não conseguiu. Quanto tempo de estado de greve? A gente ficou, nos últimos dias de recesso nosso, certo. Nós fizemos uma assembleia no parque ali atrás, naquela praça atrás do CENIP. Certo. Fizemos uma assembleia ali para decidir o que a categoria realmente quer, né? Ou queria. E dessa assembleia a gente tirou o estado de greve, né? A gente veio já e comunicamos ao governo que estávamos em estado de greve. E queríamos um espaço para negociar, para conversar, negociar. E esse espaço não nos foi dado. Certo. E depois disso, dias depois, a gente, numa assembleia também, essa já na Catedral, na escadaria da Catedral, nós entramos, aí sim, em estado de greve. Quando a gente fala em greve, e aí vamos lembrar duas coisas, PCCS é plano de cargos, comissões? Não, plano de carreira, cargos e salários. Ou seja, que é aquele plano que dizem que a gente tem, não é verdade? Que faz com que você trabalhe, mas você tenha a expectativa de melhorar. Exatamente. Ele ele estimula o servidor a se qualificar, a continuar estudando e traça uma carreira para o servidor, né? Para aquela pessoa que fez o concurso público. Mas não está acontecendo. Então, está congelado, né? Esse governo prometeu, durante sua campanha, descongelar o plano de cargos e salários e para que o servidor continue estudando e se qualificando, né?
na finalidade de melhorar o serviço público. É esse o objetivo do servidor, né? Desempenhar a sua função da melhor forma possível. Certo. E enfim, está congelado isso. E, assim, as nossas pautas, né? A pauta de reivindicação... Quais são elas, as principais? A principal pauta é o dissídio, né? Que desde o ano de 2016 a gente não tem dissídio, não é cumprido. Dissídio, para a gente ser bem claro, reajuste. Não tem aumento. Não aumentou tem sua aumento. Conta de luz, aumentou o gás, aumentou a gasolina, aumentou a cangaia toda. Exato. Não aumentou seu salário. Não aumentou o salário. A gente tem o mesmo salário de 2016. Né? Então, exatamente, todas as nossas despesas aumentaram e o nosso salário não. O nosso poder de compra diminuiu absurdamente. A gente aqui no Trabalhador em Foco vive falando daquela coisa que se chama ganho real. Tá lembrado disso que a gente bate papo? Ganho real, ou seja, recupera a inflação e ganha mais alguma coisa. Eles não. Eles não ganharam nada, nem a inflação. Não, nem a inflação. A inflação come o nosso salário, né? A cada mês a gente perde mais por conta da inflação e o nosso salário não é corrigido. Outro item também da pauta de negociação é o descongelamento do PCCS, né? O cumprimento de 1/3 da jornada de planejamento para os servidores docentes, promessa de campanha do atual gestor público, né, do Bernardo Rossi, que era 30 horas para o serviço administrativo, que ele não cumpriu. Algo mais da pauta? Acho que são principalmente esses itens são esses. E, assim, na verdade, a gente já vem em greve desde o dia 20... nessa assembleia que o Anderson mencionou, né, no dia 27 de julho, a gente decretou a greve. Antes disso, a gente já vinha em estado de greve. Né? E aí, no dia 27, a gente decretou a greve, na verdade, em uma assembleia com grande parte da categoria que estava em recesso escolar, foi para a praça, foi para a rua para se manifestar. Quer dizer, algo muito difícil, né, para quem está em casa, né, está viajando, enfim. Viajar hoje em dia nem tem como mais, porque as pessoas estão com dificuldade para manter seu próprio sustento, né, de sua família. Mas, enfim, e aí... Essa assembleia que o Anderson mencionou agora, né, Anderson, na Catedral, que foi semana passada, na última sexta-feira, nós reafirmamos a greve, continuamos em greve, porque o governo não apresentou nenhuma proposta. Né, na reunião que a gente teve, o governo, de fato, não apresentou, disse que precisava de mais tempo para fazer um estudo, para depois pediu que a gente retornasse, só que ele não apresentou nenhuma proposta, não tinha como a gente sair da greve. Então, a greve continua, a gente lamenta muito, quer pedir desculpa à sociedade por causar transtorno, mas a gente também justifica que essa é a única forma de ser notado, né? Um Estado que torna invisível, né? Invisibiliza a educação, invisibiliza o serviço público, a saúde pública, não é? A gente vê cada vez mais reclamações. Acho que mais ainda, né? Então, a gente vê muita reclamação do serviço público, mas o servidor, ele enfim, enfrenta muita dificuldade no seu dia a dia. E muitas escolas, muitos centros de educação infantil que fazem um serviço de qualidade por atitude daquele servidor que está ali trabalhando, que não recebe por sua qualificação. Eu dei uma olhada em algumas matérias que foram veiculadas nos jornais impressos da cidade e vi que a adesão também está muito grande, porque a questão da adesão é uma questão relevante. Às vezes, a adesão não é tão maravilhosa assim, porque parece que as pessoas ainda têm muito medo da greve. As pessoas voltaram a ter medo da greve, né? Petrópolis não tinha medo de greve, era um polo grevista, um entendedor da causa, ficou medroso, mas agora parece que está criando coragem de novo, né? Eu queria, antes dessa opinião, cara, reforçar o agradecimento da gente pelos sindicatos, pelo programa Trabalhador em Foco, a você, ao Fred. Mas Petrópolis tem essa história sindical, fantástica, operária, muito forte, né? Uma coisa que deveria ser, inclusive, incluído nos currículos escolares, o conhecimento da história de lutas da cidade. Sim. E o quanto que essas lutas são importantes para proporcionar qualidade de vida para o povo trabalhador, exato, para as pessoas da cidade. Para a gente ter uma ideia, o PCCS, que a Lívia explicou, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, foi a conquista da última grande greve da educação na cidade. Em 2010, as pessoas de mais idade vão lembrar disso, foi a última vez que se viu tantos trabalhadores e trabalhadoras da educação ocupando as ruas, fazendo assembleias,
e utilizando o legítimo recurso da greve, que é um direito constitucional de todo trabalhador, sim. E que a categoria preencheu todos os requisitos legais, como explicou o Anderson, como explicou a Lívia. Foram paralisações, para quem lembra, há quase 2 meses atrás, 3 dias de paralisação, mais de 1 mês de estado de greve, e finalmente essa greve cumprindo o aviso prévio das 72 horas. Né? Então, de uma quinta que a Lívia explicou para o dia 31 de julho, que foi a volta do recesso. E o fato de haver tanta gente mobilizada, 85% da categoria aderindo, e até onde a gente afere, e dados que o próprio governo deu, cerca de 70% da rede com seu funcionamento afetado, ou seja, a própria liminar que o governo fez tentando tornar ilegal uma greve que preencheu todas as exigências legais, ela se contradiz, porque ela diz que a greve deveria ser considerada ilegal porque atrapalhou o funcionamento porque a greve deveria manter o funcionamento de 30% da rede, que é uma coisa que está acontecendo, né? A adesão de 85% dos servidores, mas como existem muitas escolas que funcionam a partir dos contratados, mesmo a prefeitura não tendo cumprido a ameaça que fez de fazer contratos relâmpagos, ameaçou-se numa reunião com as diretoras e diretores, que a grande maioria, por não esquecer que é a categoria, apoia da maneira que pode. Sim. O nosso movimento, as nossas reivindicações, a gente faz questão de tornar claro esse agradecimento, essa relação, né, de apoio, mas dizendo que substituiriam todos os grevistas e colocariam imediatamente contratados que nem se sabe qual é a fonte de pagamento e nem se sabe qual é o tipo de preparo do ponto de vista pedagógico e profissional dessas pessoas, e é claro que isso não se verificou, não aconteceu. Mas algumas escolas continuaram em funcionamento, né? Mas, por fim, Carla, essa quantidade de pessoas, ela demonstra que a causa é justa, né? As pessoas estão com muita dificuldade. Ontem, na Câmara de Vereadores, a gente fez mais um gesto de tentar o diálogo, já que o prefeito está se fazendo de morto. O prefeito está se fazendo de morto. Já inaugurou banheiro, já investiu em escola de samba. A cidade recebeu uma receita extraordinária de 22 milhões de reais do Banco Santander para assumir a operação do pagamento dos servidores. E não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para o reajuste dos servidores da saúde, da limpeza urbana, da guarda municipal, porque a luta da educação também tem atraído o apoio e o interesse, né, claro, né, dos trabalhadores do município como um todo, e o apoio de toda a população. E o que mais tem nos sensibilizado também é o apoio dos pais e responsáveis. Amanhã, quando vai haver uma assembleia da categoria, vai haver uma passeata, um movimento de pais e responsáveis e mães que vão de encontro à assembleia. Isso é uma coisa muito bonita. Se não fosse justo, a gente não teria o apoio da sociedade como a gente está tendo. De uma forma geral, eu acho que pais e responsáveis começam a conseguir entender o papel de fato da educação, né? Não é um lugar onde você deixa seu filho para ele ficar lá. É lá onde ele tem conteúdo, é o processo de educação, é onde ele vai entender. E se essas pessoas, se esses cidadãos vão trabalhar se preocupando categoricamente se vão conseguir pagar as suas contas básicas, significa que a qualquer momento eles podem não estar mais plenamente dando aula. Isso é uma coisa tão lógica, que se você está tão preocupado com a sua conta de água, com a sua conta de luz, com a sua conta de telefone, que você não consegue trabalhar, porque você é assim, entender o professor é a premissa de que você também é um cidadão e trabalhador. Não é mais ou menos nisso que a gente tem que pensar? É verdade. E por consequência disso, ontem mesmo, na Câmara de Vereadores, foi muito duro mesmo, a gente ouvir de colegas de trabalho, inclusive uma merendeira que está em desvio de função, ela chegar e falar para todo mundo que o esposo está com câncer, tem 3 filhos, ela tem problema de saúde, tanto é que está em desvio de função, e o salário dela, por conta disso, ela ganha 1.050, que é o salário dela, mas o salário dela caiu porque ela foi obrigada a fazer um empréstimo. Por conta desse empréstimo, o salário caiu, recebe menos de R$600 por mês. Como é que se vive? Não tem dinheiro para comprar o remédio, porque esse plano do governo que dá o remédio controlado. Dá, mas não dá? Não, mas esse remédio controlado não funciona para ela.
ela é obrigada a comprar o remédio mesmo. Então não tem dinheiro. Inclusive a gente até está fazendo uma campanha, né, para ver se a gente consegue ajudá-la. Então, quer dizer, é muito duro. Isso não foi só esse depoimento que teve na Câmara de Vereadores ontem. Teve outros depoimentos também de colegas que, mais ou menos, com os mesmos problemas. Poxa, será que esse governo não vê isso? Será que esse governo não tem coração? Quais são as questões práticas daqui para frente? A educação está em greve, já foram entregues as documentações, não existe nenhum tipo de negociação, existe um prazo para retornar. Como é que é essa questão prática para quem está assistindo a gente entender? Então, Carla e pessoal, a gente pede muito apoio da população no sentido de pressionar o prefeito para que negocie, para que apresente alguma proposta. Certo. Porque é quase inacreditável para quem está acompanhando todo esse movimento na cidade compreender que o prefeito não teve a dignidade ainda de apresentar qualquer número diferente de 0 para o reajuste da categoria, né? Esse foi um compromisso. Ontem, na Câmara de Vereadores, o nosso pleito, o diálogo da audiência pública que foi mobilizado lá, se acredita, Carla, que dos 15 vereadores, infelizmente, a cidade passa a vergonha de ter um preso e um foragido. Sobraram 13. Mas dos 13, parece que tem alguns que também estão sumidos, porque foi a segunda ou terceira vez que a categoria se dirigiu à Câmara, nesse curto espaço de tempo, pedindo ajuda para que haja diálogo entre a categoria e o executivo. E a Câmara é para defender o povo, que se recusa a apresentar uma proposta. Entendi, né? O executivo recebeu a categoria uma vez, não queria receber, mas a categoria se dirigiu ao Palácio da Prefeitura, lá na Avenida Keller, e entrou nos Jardins e foi recebida por uma comissão em que estavam 3 pessoas representando o governo, o chefe de gabinete, a pessoa da área jurídica, a pessoa da área econômica, mas o prefeito não recebeu. E reafirmou a proposta 0 de reajuste, disse que daria com um cronograma para poder pensar como descongelaria o PCCS, enfim. E a gente foi ao Legislativo para pedir ajuda na intermediação. Foi feita uma audiência pública pela Comissão de Educação. Certo. Estavam 2 membros da Comissão de Educação, a vereadora Gilda Beatriz, que é a presidenta, e o vereador Leandro Azevedo, que também é professor, inclusive. Sim. E o terceiro membro da Comissão de Educação, misteriosamente, está entre essas pessoas que não foi vista na Câmara em nenhuma das vezes que a categoria foi lá. Eu não preciso dizer o nome, o pessoal deve saber, ou se não sabe, pode procurar. Esse ausente da Comissão de Educação. E, além dele, estava o vereador Marcelo da Silveira, o vereador Justino do RX, o vereador Vanderlei Taboada, que é o líder do governo, e o vereador Rony Medeiros, que é o presidente da Câmara. E consideramos muito importante estarem vereadores que nem sempre votaram ao lado da educação e que são identificados com o governo, porque é exatamente essa a marca do diálogo. O diálogo não é só com iguais que concordam com você. Mundo. O diálogo é com todos. E o que a gente pediu é que os vereadores sejam ou não base do governo, oposição ao governo, não é isso que nos interessa, mas para que os vereadores todos assumissem o papel de defesa do diálogo da população que precisa das escolas I6 funcionando e da categoria que somente quer que os vereadores ajudem a que haja alguma proposta. O que nós fomos pedindo é que os vereadores concordem com a reivindicação da categoria, que não é uma coisa que saiu da cabeça de ninguém, mas os estudos do DIEESE, os sindicatos conhecem. Sim, o DIEESE é aponta que o reajuste justo seria de 14% para a categoria. Mas o que a gente pleiteou aos vereadores, o que a gente exige do prefeito, que foi eleito com grande força da educação, Sim, é que ele tenha a dignidade de apresentar alguma proposta de reajuste para a categoria da educação. Qualquer proposta que a categoria possa, numa assembleia legítima, apreciar e ou aceitar ou fazer uma contraproposta, verificando que há sim um diálogo, uma negociação. Ao invés disso, o governo tenta uma liminar. Ele não cumpre a lei, que exige o cumprimento do PCCS e o reajuste anual para repor a perda que a inflação nos impõe, mas ele tenta tornar ilegal um movimento que cumpriu com todas as etapas de legalidade. Então, o que a gente vem aqui reforçar é que os próximos passos são decididos pelo prefeito. A Assembleia, provavelmente, se o prefeito mantém a proposta de 0, vai decidir pela continuidade da greve, enquanto a proposta for 0. Em 2010, foram 43 dias de greve. Por enquanto, são apenas 10 dias. A categoria está muito disposta a seguir adiante pelos seus direitos.
até que acha, de acordo com a categoria, uma resposta digna. Exatamente. É isso que a gente está falando. A gente está falando de dignidade para os professores, de dignidade para quem trabalha na área. E aí, queria que você explicasse, se possível for, Lívia, como é que dá para ganhar menos do que ganhava. Porque até onde eu sei, a lei diz que você não pode diminuir salário, não. Explica para minha ignorância e provavelmente para o desconhecimento do nosso telespectador. Então, o que acontece? Como a gente estava conversando também sobre o plano de cargos, o plano de cargos ele traça uma trajetória para o servidor na educação, né, na rede. E aí a gente vai avançando de nível de acordo com o tempo de serviço e com a qualificação, com a formação. Okay. Né? Só que a gente tem hoje pessoas com mestrado, pessoas com doutorado que estão ganhando o mesmo valor de uma pessoa que tem a graduação ou até o nível médio, porque não foram enquadradas, que a gente fala, o enquadramento, isso que a gente pede está relacionado a isso. Certo. O tanto que você estudou, o tanto que você ganha. Exato. E a questão que você falou da redução do valor, né, da hora, é porque na rede existe uma necessidade urgente de concurso público, né, que não é realizado já há algum tempo. Essa necessidade de concurso público, pela demanda que existe de professor, né, a prefeitura faz um regime de contratação de servidor. Ela contrata quem já é servidor, quem já é professor na rede, ela contrata para trabalhar um outro turno. Não é hora extra, né? É um novo vínculo. É importante a gente deixar claro que não é hora extra, é um novo vínculo. E aí a prefeitura, no ano passado, o executivo mandou para a Câmara uma proposta de redução desse valor. Então, o professor que ganhava o mesmo valor, vamos supor, uma pessoa que trabalha de manhã, que tem 5 anos de rede, 5 anos de prefeitura, trabalha de manhã no primeiro ano da educação do ensino fundamental. À tarde, ela trabalha, vamos supor, no 5º ano. Ela tem um outro vínculo com a prefeitura. Certo. A prefeitura atribuiu isso à hora extra. E aí ela diminuiu o valor. O professor que ganha, vamos supor, de manhã um valor X, né? Eu vou arredondar aqui só para facilitar o nosso cálculo. Para facilitar o nosso cálculo, né, de cabeça. Então, vamos supor que de manhã ele ganha 10, tá? R$10, vamos supor, não é essa a realidade, mas vamos supor que de manhã ganha 10. À tarde, ele vai ganhar 4. Foi mais ou menos essa redução que a prefeitura fez. Mas ele continua trabalhando no mesmo tempo. Exato. O professor... Entendi. Nossa, bonito. Como diz meu filho, bonito. Então, isso. O professor que tem a mesma qualificação, a mesma formação, não é? Ela vai, né, o professor ou a professora que vai desempenhar uma função semelhante, ela recebe um valor extremamente diferente, muito menor do que ela recebe na matrícula. E aí o que a gente tem, na verdade, é um problema de desvalorização do professor que está ampliando e tentando resolver um problema que é a falta de concurso que é gerado pela própria prefeitura. Exato. E um ciclo complexo que a gente está vendo aqui hoje e pela primeira vez que a gente está falando isso aqui no Trabalhador. E isso gera um caos, não só na vida do trabalhador como na cidade, porque isso foi aprovado no ano passado, no mês de outubro. Então, no mês de outubro do ano passado, de uma hora para outra, o servidor passou a receber muito menos, né? O professor passou a receber muito menos. O seu contra-cheque, que era, vamos supor, de 1.000, passou a ser 600. Entendeu? É um cálculo mais ou menos nesse sentido. E isso gera impacto também, o Fred também vai concordar, no comércio. Não é? Porque em tudo, no comércio do seu bairro, no comércio da cidade inteira. Porque a pessoa ela tem o seu poder de compra diminuído. Além de não ter o reajuste, que o salário já é comido pela inflação, sim, você né? tem uma redução você tem uma redução do seu poder de compra. Você não pode comprar mais a mesma quantidade de coisas que você comprava antes. Ou então você passa a comprar produtos de qualidade inferior, você começa a ter menos acesso à cultura, você passa a escolher a conta que você vai pagar. Se você faz uma qualificação, uma formação, você vai tirar, porque você precisa de subsistência, né? Sim, é verdade. A gente está no minuto final do programa. Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer por vocês terem elucidado de forma tão didática para o nosso telespectador lá de casa, para ele entender que o transtorno que a gente fica reclamando do trânsito de vez em quando, só de vez em quando, é porque, na verdade, é uma categoria imensa que educa o futuro da nossa cidade, que está
clamando por dignidade. É isso. Palavras finais, professor. Mais uma vez, o apoio do Simpro e o apoio do movimento sindical. Não somente por ser um movimento de trabalhadores. É claro que o movimento sindical está com todo o movimento dos trabalhadores, principalmente dos professores do município de Petrópolis, mas também porque a escola pública é a escola do filho do trabalhador. É extremamente importante que nós lutemos, não só os sindicalistas, os professores, mas os pais, o próprio estudante, por uma escola de qualidade. Porque a escola de qualidade é o caminho para uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária. É o caminho para que nós possamos construir as nossas utopias. Então, eu acho que o engarrafamento, demorar mais meia hora para chegar em casa, eu acho que é muito pouca coisa para construirmos a cidade que nós desejamos, né? Uma cidade melhor. E podem contar com o movimento sindical, podem contar com acredito, com todo o petropolitano, porque lutar pela educação dos nossos filhos, do filho do trabalhador, é uma luta de todos nós. Obrigada. Te agradece muito aos petropolitanos e às petropolitanas, a você, Carla, ao Alvarenga também, pelo espaço, e ao Fred, e pede o apoio da população para que esteja ao nosso lado, em defesa da educação pública do nosso povo, até o fim, né, até que a gente consiga virar essa página e construir uma educação de melhor qualidade para todos nós. Maravilha. A gente sempre fala aqui que o lugar do povo é na rua. Então, se você entende, respeita, fica de olho para ver qual é a próxima manifestação e vai para a rua também. Quanto mais gente, melhor. Podemos só convidar então, Carla? Convida. 10 da manhã, por favor, lá na Catedral, a Assembleia e o movimento de pais, mães e responsáveis. Todo petropolitano e todo petropolitano é muito bem-vinda. Maravilha. As famílias sairão da Praça Dom Pedro e encontrarão os profissionais da educação na Catedral. Vai ser lindo. Vai ser lindo, com certeza. Obrigada, um beijo grande e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Se você quer diminuir o seu estresse e aumentar a sua qualidade de vida, venha participar de um grupo de biodança. Através das vivências, a biodança promove uma renovação em 3 níveis: orgânico, emocional e existencial. Qualquer um pode fazer, não existe limite de idade nem contraindicação médica. Ligue para um dos telefones que aqui se encontram. Nós temos grupos em horários e locais distintos. Biodança, a dança da vida. CEPEC, parceiro da Rede Pitágoras, tem uma estrutura completa para receber seu filho. Metodologia inovadora com projeto pedagógico exclusivo e princípios cristãos. Do maternal ao ensino médio, o Colégio CEPEC tem o compromisso com a formação integral dos alunos. CEPEC, comprometimento com o futuro do seu filho. Ferragens Imperador, a mais completa loja de ferragens, hidráulica, ferramentas